Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Abra a sua Bíblia comigo. Livro do Pregador, livro de Eclesiastes, capítulo de número 12. E verso de número 1. Então, somente o verso de número 1. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, e versículo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga me ajude. Diz assim a palavra do Senhor: lembra-te, pois, do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Fecha a tua Bíblia, fecha os teus olhos. Senhor, mais uma vez nós te louvamos. Te louvamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é bom e a tua bondade, Deus, permanece para sempre. Te pedimos, Deus, que o Senhor nessa noite tenha toda a liberdade em ministrar aos nossos corações. Que o Senhor conheça o mais íntimo da nossa alma, o mais íntimo do nosso pensamento, e que o Senhor possa falar conosco e que a tua palavra, Deus, produza em nós bons frutos. Senhor, ministra em nós mais uma vez, fala conosco mais esta vez, em o nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar ação. Eu não ia pregar hoje, quem ia pregar era o pastor, mas ele anda fugindo de pregar, não sei porquê. Ele anda fugindo. Nessa noite, como culto de missões, eu preciso que os irmãos compreendam algumas coisas. Primeiro, o culto de missões, ele é um culto de caráter encorajador para a igreja, é um culto para encorajar a igreja a fazer missões. É um culto para encorajar a igreja, para demonstrar à igreja a importância de se pregar a palavra de Deus. E nessa noite, melhor dizendo, nessa tarde, enquanto meditava na palavra do Senhor, o Senhor me trazia à memória o capítulo 12 de Eclesiastes, que por vezes nós usamos em cultos de jovens ou em congressos de jovens, como se o capítulo 12 só servisse para jovem, como se o capítulo 12, 11, 12 só servisse para adolescente. Mas eu quero nessa noite lhes trazer uma reflexão acerca desse texto. Diz a Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 2, que ao morrer Davi, ele antes de morrer deixara uma ordem com o sumo sacerdote e com o profeta Natã, para que consagrassem Salomão, seu filho, ao reinado de Israel. O reino ainda não está dividido. Salomão é o último rei do reino de Israel como um todo. E Davi deixa a ordem de consagrar a Salomão ainda na sua juventude. Dizem alguns historiadores que aos 20 anos ele assume o trono de Israel para reinar. E ao assumir esse trono, é interessante que o rei Salomão, ele começa o seu reinado com a perspectiva e com o intuito de paz.
Ele projeta dentro do seu coração: não quero reinar como reinou o meu pai Davi. Não quero reinar em meio a guerras. Eu quero um reinado de paz. E diz a Bíblia, diz a história, que este Salomão, ele faz alianças e o seu reinado cresce em prosperidade e em paz, sem guerra com ninguém. Uma das incumbências de Salomão, uma das missões da vida de Salomão, era a missão de construir o templo ao Senhor, que seu pai projetara e que seu pai desejava construir, porém o Senhor não o permitiu. E Salomão, no seu reinado, põe isso como uma das missões principais e constrói o templo. E lá no capítulo 14 de 2 as Crônicas, se não me engano, nós vamos ver a inauguração do templo e a beleza do templo e a beleza da glória de Deus que está sobre o templo que Salomão construíra. O templo construído por Salomão é forrado de ouro e tem todos os seus utensílios feitos de ouro. A glória do reinado de Salomão é expressa em todas as suas obras. Diz a história que Salomão constrói o importante porto comercial que serviria de porto para comércio entre o seu reinado e países da Ásia. A glória de Salomão e a sabedoria de Salomão se espalham por todo o mundo antigo, a ponto de pessoas de longe vir até Israel para conhecerem Salomão e para ouvirem os seus conselhos ou as suas sentenças. Salomão é sábio em todas as coisas. Mas diz a história, primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 11, diz a história que Salomão, ele teria se casado com 700 princesas e 300 concubinas, 1000 mulheres. E em 1 Reis, no capítulo de número 11, diz a palavra do Senhor que Salomão amou as suas mulheres e construiu altares aos deuses de suas mulheres, de suas esposas. Salomão se afasta do Senhor. E ao se afastar de Deus, Salomão, ele toma um caminho e um rumo em que o próprio Deus se opõe a ele. Ainda no capítulo 11 nós vemos Deus suscitando inimigos a Salomão. Mas o reinado de Salomão ainda progride debaixo da promessa que Deus fizera a Davi, o seu pai. Salomão, como sábio, como rei, ele escreve 3 livros. O primeiro livro, escrito por Salomão, é uma declaração de amor, Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos. O segundo livro, escrito por Salomão, não necessariamente nessa ordem, é o livro de Provérbios, que é o livro do seu legado, é o livro do seu reino, é o livro que ele escreve como rei e que escreve sentenças nesse livro. É o livro do seu legado. E o terceiro livro escrito por Salomão é o livro de Eclesiastes, o livro das suas angústias. E é interessante porque em Cantares, Salomão aparece com a imagem de um jovem apaixonado. Em Provérbios, ele aparece com a imagem de um rei sábio.
Mas em Eclesiastes ele começa o seu livro dizendo: vaidade de vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. Salomão começa o livro de Eclesiastes apresentando todas as suas frustrações. Todas as suas frustrações. Um homem que no decorrer do caminho, mesmo estando debaixo de uma promessa, mesmo ouvindo os conselhos do seu pai no leito de morte, no meio do caminho, se afasta do Senhor e se frustra. E no capítulo 11 e capítulo 12, ele faz um resumo das suas frustrações, aconselhando os jovens. Mas eu quero nessa noite usar o verso 1 do capítulo 12 para aconselhar a igreja. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador. Em um mundo onde nós temos uma velocidade de informações muito rápida, em um mundo onde as pessoas vivem ansiosas, e nós falávamos isso aqui na EBD logo mais cedo, vivem ansiosas pelo comer, pelo beber, pelo vestir. Nós vivemos no tempo em que a própria igreja esquece-se do seu Criador, assim como Salomão se esquecera. Lembra-te do teu Criador. E quando nós falamos lembra-te do teu Criador, talvez nós precisemos falar também, lembra-te de pregar a palavra do teu Criador. Talvez nós precisemos falar também, lembra-te de orar e ter relacionamento com o teu Criador. Talvez nós precisemos falar também, lembra-te de examinar as Escrituras e a palavra do teu Criador. Lembra-te do teu Criador. Salomão, ele desperta-se um dia frustrado, aflito, olha para toda a glória do seu reino e diz: não valeu a pena, porque no meio do caminho eu me esqueci do meu Criador e dos seus estatutos. E infelizmente, preste atenção aqui, deixe as crianças sentarem, preste atenção. Infelizmente, nós vivemos em um tempo em que a igreja se esquece do seu próprio Criador, em que a igreja se esquece do seu próprio Deus. E nós observamos a igreja vivendo tão alheia aos acontecimentos do mundo e aos apontamentos do mundo para a volta de Jesus, que parece que a igreja está esperando o restante do versículo. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e os anos em que venha dizer, não tenho neles contentamento. Parece-me que a igreja, ela espera uma perseguição. Parece-me que a igreja espera as prisões. Parece-me que a igreja espera a morte. Parece-me que a igreja espera a enfermidade. Parece-me que a igreja espera o dia mau chegar. Salomão nos alerta dizendo, lembra-te, antes que o dia mau venha, antes que o dia mau venha, porque uma coisa é certa,
o dia mau vem. O dia mau vem. O dia da enfermidade vem. O dia do luto vem. O dia da fome vem. O dia do desemprego vem. Por isso lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador, porque certamente o dia mau vem. Lembra-te do teu Criador, porque talvez não haja amanhã. Talvez não haja amanhã para você. Talvez não haja amanhã para o teu vizinho. Talvez não haja amanhã para o teu irmão. Salmo 118, no verso 24, o salmista vai dizer: este é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos nele e regozijemos-nos nele. Sabe o que é que o salmista está dizendo? O dia que nós temos para viver é hoje, o dia que nós temos para pregar é hoje, o dia que nós temos para anunciar o Evangelho é hoje, o dia que nós temos para cantar louvores ao Senhor é hoje. Lembra-te do teu Criador. Diz a história de um dos grandes evangelistas da igreja, Dwight Lyman Moody. 8 de outubro de 1871, se não me falha a memória. Moody está pregando em um auditório lotado. E ele prega sobre a frase para esta multidão: o que farei eu de Jesus, chamado o Cristo? A frase de Pilatos. Ele prega o seu sermão de forma intensa. Ele prega o seu sermão com toda a autoridade possível, ungido pelo Espírito Santo. Este que viera se tornar um dos maiores evangelistas da igreja, levando 500 mil pessoas a Cristo, numa época em que se não tinha internet, se não tinha meios de comunicação rápidos como nós temos hoje. Ele pregara sobre esta frase e ao final do sermão, no momento de fazer o apelo à multidão, ele encerra a sua mensagem dizendo: que farei eu de Jesus, chamado o Cristo? Vão para casa esta noite, levem essa pergunta em seus corações, reflitam sobre ela, e no próximo domingo pregarei novamente, e aqueles que estiverem dispostos a se renderem ao Senhor, entreguem a sua vida ao Senhor na semana que vem, no próximo 8 de outubro de 1871, a cidade de Chicago pega fogo. Dá-se início ao maior incêndio da história dos Estados Unidos. A maioria das pessoas daquele auditório que ali estavam vieram a óbito. 300 pessoas morreram no incêndio e mais de 95 mil ficaram desabrigadas. Dwight Lyman Moody, em sua biografia, diz que este foi o dia da sua maior frustração, porque ele deixou o apelo para a semana seguinte e ele não viu mais aquele auditório, ele não viu mais aquelas pessoas. Lembra-te do teu Criador, porque pode ser hoje o último dia. Lembra-te do teu Criador, porque pode ser essa a última semana.
Lembra-te do teu Criador, porque pode ser esse o último culto de missões, e talvez eu esteja falando de missões e você esteja dizendo: é algo que o pastor tem que fazer, é algo que fulano tem que fazer, que Beltrano tem que fazer, que o departamento tem que fazer, que alguém tem que se levantar para fazer, e ainda tem quem ore dizendo: Deus, levanta alguém para fazer. Mas lembre-se você que o inferno é real, que a morte está à espreita, e cada um de nós dará contas a Deus daquilo que temos feito e daquilo que temos deixado de fazer. Quando Salomão diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, Salomão não está dizendo: lembra-te do teu Criador só enquanto se é jovem, não. Salomão está dizendo: lembra-te do teu Criador enquanto tu podes fazer alguma coisa. Essa mocidade descrita aqui é vigor. Esta mocidade descrita aqui é saúde. Essa mocidade descrita aqui é tempo. Essa mocidade descrita aqui é disposição. Quantos de nós temos tempo, temos saúde e temos disposição e nada fazemos? Nada fazemos. Temos oportunidades de pregar e nada fazemos. Temos oportunidade de fazer e nada fazemos. Lembra-te do teu Criador. Eu quero encerrar com o capítulo 11 e com o verso de número 9. O conselho de Salomão aos jovens, mais uma vez: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda nos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Saiba, porém, que todas estas coisas Deus te trará a juízo. Eu quero encerrar com esse texto. Alegra-te, igreja, na tua liberdade. Alegra-te, igreja, na tua forma de viver, na tua forma de pensar, e anda segundo o teu coração, e viva conforme os teus olhos, delegando as suas responsabilidades a outro. Mas saiba, porém, que todas estas coisas o Senhor te trará a juízo. John Piper diz: o Twitter servirá no dia do juízo final para mostrar à igreja que a falta de oração não era por falta de tempo. As redes sociais servirão no dia do juízo para mostrar que a falta de pregação não era pela falta de tempo. A Netflix servirá no dia do juízo final, porque o perfil da Netflix vai se abrir. E dá para ver, viu, o histórico da série maratonada. 300 e lá vai bolinha de episódio, e ele maratona.
mas quando é para um trabalho evangelístico, não tenho tempo, não tenho disposição, eu tenho mais o que fazer, e ainda tem quem olhe na nossa cara e diga: eu não sou desocupado. Lembra-te do teu Criador, porque Ele trará essas coisas a juízo. Nesta noite eu falo à igreja do Senhor. Eu não falo a uma prostituta, eu falo a uma noiva adornada e que espera o seu Senhor. E eu falo cheio de temor no meu coração: estas coisas o Senhor lhe trará a juízo. Lembra-te do teu Criador, antes que não haja mais tempo. Lembra-te do teu Criador, antes que o dia mau venha. Lembra-te do teu Criador, antes que a trombeta toque. Lembra-te do teu Criador, antes que a porta se feche. Lembra-te do teu Criador, antes que se ouça a voz do arcanjo que diz: Ele vem e os reinos e todos os reinos são do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra-te do teu Criador, antes que se ouça a voz de arcanjo e o alarido que vem do céu, anunciando a vinda do Senhor. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te, se coloque de pé. Se coloque de pé. Nós não somos heróis, nós não somos super-humanos. Todos nós temos limitações, todos nós temos defeitos, todos nós temos características que precisam ser transformadas ainda por Deus, que precisam ser trabalhadas ainda por nós. Todos nós temos. Mas há alguns de nós que pensam não ter, ou que pensam que, na verdade, a nossa responsabilidade pode ser delegada a outro. Não. Nessa noite eu falo especialmente a você mesmo. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te dessa palavra. Lembra-te de que o Senhor irá lhe trazer estas coisas a juízo. Lembra-te de que você terá que dar conta daquilo que você não pregou e daquilo que você pregou também. Lembra-te. Como igreja, nessa noite, eu peço a você, meu querido irmão, se posicione, pregue o Evangelho. Domingo que vem nós temos culto evangelístico. Pregue o Evangelho. Traga pelo menos um visitante. Anuncie o Evangelho, porque o Senhor lhe trará em juízo a sua negligência. Anuncie a palavra do Senhor. Isso não é responsabilidade apenas do pastor. Isso não é responsabilidade apenas do departamento de missões. Isso não é responsabilidade apenas do corpo de obreiros, não. Isto é responsabilidade da igreja. Anuncie o Evangelho.